vamos lá, física é um tipo de disciplina que ela não é, vamos supor, a mais querida da festa, vamos colocar assim. Dá um exemplo pra gente, como é que eu posso usar física no ambiente? Porque assim, o que é que eu imagino? Assim, eu falo isso por experiência que eu já vi do seu trabalho. É, você trabalha com isso nos mais diversos espaços e, entenda-se, com os mais diversos orçamentos. Como é que eu posso trabalhar física de maneira divertida, não só com a brincadeira? Porque acho que assim, a gente pensa na aula lúdica no sentido da brincadeira, mas ela pode ser lúdica nesse encantamento e dá um exemplo pra gente disso. Cara, eu trabalho muito com os alunos hoje, por exemplo, inclusive o foco que eu tenho no mestrado é com a parte de eletrônica. Então, eu vou dar um exemplo prático que eu vivi há um tempo atrás. Eu estava em uma escola, no horário de almoço, eu almocei próximo dos alunos ali, e eles iam ter uma prova de física. E eles a prova era sobre associação de resistores, circuitos e tal. E eles estavam lá brigando, tentando entender o que era aquilo ali. A prova faltava uma coisa de 20 minutos para começar. Sim. E eu, por coincidência, estava na bolsa com um monte de resistor, de LED, não sei o que e tal. Eu puxei lá e comecei a brincar com eles ali, mostrar, construir na prática aquilo ali para eles verem e tal. Isso não era uma aula, era uma brincadeira ali no intervalo ali entre a prova entre o almoço e a prova. E eles pela primeira vez viram que era um resistor. Eles nunca Que tinham massa, visto. cara. Eles viam aquela ondinha desenhada no quadro, mas para eles eles não sabiam o que era de verdade. Eu mostrei o que era, peguei o multímetro, brinquei com eles lá para ver a influência ali da resistência no circuito em relação à corrente, não sei o que e tal. E eles saíram lá, agora faz sentido o que a gente está estudando. Materializa a coisa, né? Exato. E aí, além disso, uma coisa que a gente faz muito hoje é pegar isso que eles estão aprendendo e transformar em alguma coisa, usar para alguma coisa, certo? Construir dispositivos, eu trabalho muito com acessibilidade, com projetos aí Sim. para ajudar pessoas com deficiência. Então a gente busca nesse trabalho levar os alunos a pensarem que eles podem ajudar pessoas, que eles podem criar soluções aplicando aquilo que eles aprendem. Não é só ver uma teoria em sala de aula, mas que eles podem aplicar à vida real, né? Não, e é curioso porque assim, você me fala dessa possibilidade, um leque gigantesco se abre. Você é um cara que traz um projeto que até então, pensando nesses últimos 10 anos da educação, vamos colocar assim, porque você está falando, até brincava com eles hoje no colégio, cara, vocês têm a idade de um smartphone. Então assim, é, 15 anos para a história é praticamente nada, só que a gente não consegue ver a nossa vida, hoje pelo menos assim, no dia a dia, sem o uso de um smartphone, sem o uso de uma banda larga. Isso eu tô falando não só para você ver bobagem na rede social, mas para trabalho, bancos, indústrias e tudo mais. Houve algum tipo de resistência? Porque querendo ou não, é uma disciplina nova. Tipo, a gente fala de robótica, mas a gente vai muito além da robótica nesse sentido. Houve algum tipo de resistência das escolas? Eu acredito. Esse cara, o que é que esse cara quer aqui, sabe? Então, eu enfrentei algum problema no início, lá em 2006, até antes de ter sido seu professor. Eu tinha recém saído do exército e fui dar aula numa escola do estado no interior. E enfrentei uma realidade muito difícil. Os alunos, eles trabalhavam na plantação de feijão na cidade e eles chegavam na escola muito cansados e era muito difícil ensinar física para eles cansados, né? Então, o que que eu fazia? Eu saía com eles da sala de aula, a escola não tinha laboratório, e eu ficava criando experimentos com eles. Por exemplo, eu pegava o conteúdo que eles estavam vendo e criava experimentos. E muitas vezes eu vi colegas passando dizendo assim, a aula desse jeito é muito fácil, né? Brincando com o menino, em vez da aula de verdade. Pô, que Então eu verdade. vi esse tipo de coisa. Interessante que hoje eu tenho alunos dessa época aí que estão muito bem sucedidos aí, que lembram desse período aí com bastante carinho. E para mim era algo assim, novo, porque eu estava tentando descobrir como fazer. Eu não tinha experiência em sala de aula. Eu comecei a dar aula com 16 anos, mas montei um curso de matemática em casa. Com 17 eu fui para a sala de aula a primeira vez. Mas como eu pausei para ir para o exército, quando eu saí eu estava recomeçando. Então, Sim. eu estava entendendo o que é que funcionava, o que é que não funcionava, tentando acertar, mas cometendo muitos erros ainda ali Uhum. naquele período. E isso, essa experiência ali me ajudou a entender que essa prática, esse colocar a mão na massa, ajuda o aluno a entender, ajuda a fazer sentido para ele. Mas tive esse tipo de resistência. Acredito nas escolas, quando eu voltei para cá, principalmente nas escolas particulares que eu trabalhei e trabalho, essa resistência já foi menor, porque as escolas já entendiam essa necessidade. E também É, deu resultado, né? sim, e assim, a gente sempre está à procura, e as escolas sempre estão à procura de fazer o melhor, certo? Nem sempre a gente acerta, a gente está sempre Sim, claro. aprendendo, mas sempre existe essa busca. Então, e é uma busca sincera. Eu conheço os diretores das escolas, é uma busca de fato sincera de que quer acertar. Então, essa busca, ela leva você a abrir possibilidades, a investir. Uhum. Você pode até questionar se o investimento foi o suficiente ou não foi, essa não é a questão, mas
a tentar fazer o certo e tentar fazer funcionar. E muita gente apostou em mim nesses anos aí, que eu cheguei com ideias loucas, aí a galera verdade. abraçou essas ideias e funcionou, né?